Muito bom tê-la aqui. Uma honra para mim. Tá? Curitiba hoje é Niterói. Amém. Obrigado, pastor. A paz de Cristo, queridos. Tudo bem com vocês? Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor nessa noite? Digam glória a Deus. Está feliz mesmo? Então vira para quem está do teu lado, dá um sorriso e diga: o teu jantar é por minha conta hoje. Diga aí. Ó, um glória ali, um levantou no poder ali. Ai, coisa boa. Que alegria. Queridos, um privilégio, com um temor e com tremor que eu estou aqui, pastor Jarmuth, porque um amigo meu perguntou, meu vice-dirigente perguntou assim: Marquinhos, como é que é pregar na igreja do pastor Jarmuth, que é tão profundo? Eu falei: cara, eu já tenho dificuldade de ser raso, e é muito difícil pregar na igreja do pastor Jarmuth. Porém, como eu sei do nível, eu venho como um franco atirador, eu não venho preocupado em conseguir. Se ele me deixar voltar, já está bom demais. Muito obrigado, pastor, você é uma referência, uma honra para mim, um privilégio. Eu amo a sua vida, pastora Débora, sua família é muito importante para a minha família. Seu ministério exerce grande influência sobre o meu ministério até os dias de hoje, e por muito tempo que Deus vai permitir que nós estejamos juntos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigado pela honra de estar aqui. A todos os pastores, pastor Joe, a todos os queridos que sempre me recebem com muito carinho aqui. Estou acompanhado da Lília, e viemos aqui com muita alegria e dar os parabéns pelo trabalho de família também. Que trabalho espetacular, Samuel, parabéns, viu? Muito bom estar aqui. Estamos com muitas ideias para o povo de Niterói. Obrigado por tudo. Queridos, eu quero dizer também, antes de você abrir a sua Bíblia, que eu trouxe meu primeiro livro há muito tempo. Esse livro, eu escrevi esse livro, eu estou há 7 anos escrevendo esse livro. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Poucas pessoas sabem que eu vou conversar um pouquinho sobre isso ao longo dessa preleção hoje. Eu e Lília nos casamos, nos divorciamos e nos casamos de novo. Então aqui tem uma história, e o título do livro é muito sugestivo: do caos aos céus. Esse livro é um livro que não fala sobre reputações. Eu não estou preocupado em proteger reputações. É um livro, ele é muito visceral. Eu falo de coisas que você precisa ouvir. Então, se você está vivendo a melhor fase do teu casamento, por favor, compre esse livro e leia, para que você fique de olhos abertos para coisas que você precisa evitar, para caminhos que você não pode trilhar, para conselhos que você não pode ouvir. Se você está passando uma tempestade no teu casamento, leia esse livro. Hoje, pastor Jarmuth, eu recebi aqui o feedback de uma ovelha aqui da sua igreja que disse: pastor, eu li o livro em 2h30, hoje. Peguei o livro hoje e li, não consegui parar de ler o livro. Então, esse livro tem sido um instrumento de Deus. O plano do pastor Silas era lançar esse livro. A gente já tinha conversado há muito tempo sobre esse livro. Ele: Marquinhos, tem que lançar. E o plano do pastor Silas era lançar o livro em maio do ano que vem, para ficar alusivo, assim, mês da família e tal. Mas eu tive uma dificuldade, né? Descobri um câncer no estômago, vou falar sobre isso daqui a pouco também. E por conta disso eu tive que fazer uma cirurgia urgente para retirar o estômago. Estou começando, se Deus permitir, essa semana a quimioterapia. E aí, pastor Silas me falou comigo: ó, temos que lançar esse livro. Começou lá com a Elba, que é a diretora artística. Falou: ó, vamos lançar esse livro logo agora, está na hora. Eu acho que ele pensou que eu ia morrer. Aí ele resolveu lançar o livro, que quando morre vende mais, tá? Quando morre vende horrores. Mas ele foi lá me visitar no hospital. Eu falei: ó, estou aqui vivinho, tá? E eu quero compartilhar esse livro com vocês. Eu tenho certeza que é uma benção. Eu trouxe poucos exemplares, não deixe de levar. Olha, para você ter uma ideia, gente, eu não estou falando isso aqui só para te incentivar a vender. Tem pessoas que estão chegando lá em Niterói dizendo: eu li o livro e comprei 10. Estou comprando 10 que eu estou levando. Oferece isso para fulano, oferece para ciclano, oferece para beltrano. É um livro que ele fala muito ao teu coração, se você ler esse livro com o coração aberto. Eu já dei o primeiro exemplar para o pastor Jarmuth, e eu queria para o pastor Joe. Por favor, pastor, esse aqui é para o senhor. Deus abençoe, viu? Obrigado. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 1, por favor. Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 27.
Enquanto você acha, parabéns ao Ministério de Louvor também. Parabéns à orquestra, que coisa linda. Pena que eu não tenho espaço lá em Niterói para montar um altar com uma orquestra tão linda, um vocal. Estava falando com o pastor Jarmuth, um vocal tão bem timbrado, sabe, muito bonito. Parabéns, eu sou músico há muitos anos, eu tenho um pouco de autoridade nessa área. Lindo, lindo louvor daqui. Você fez uma nona no final da última acorde que uma lágrima desceu no meu coração. Aqui. Parabéns, viu? Lindo, lindo demais. Parabéns. Vocês podem aplaudir o Senhor pelo Ministério de Louvor. Por todos. Obrigado, viu? Por estar aqui comigo. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 27. Disse assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo quanto havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Esse texto fala muito ao meu coração, porque esse texto fala sobre o início de tudo. Esse texto fala do momento em que Deus estabelece a terra e as suas bases, e através do Bará, o seu haja, a palavra, essa terra que nós estamos pisando hoje passa a existir. Há uma corrente teológica que diz que quando em Gênesis 1, capítulo 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai dizer logo depois que a terra era sem forma e vazia. Há uma corrente teológica que defende que essa terra estava devastada por causa do advento de Satanás ter sido jogado da presença de Deus. É uma corrente plausível, não tem nenhuma evidência palpável, mas é uma evidência plausível. E a segunda corrente diz que não, a terra estava sem forma e vazia porque ela estava em formação. Qualquer das duas correntes, a gente precisa entender que foi um Deus poderoso que deu ordem ao caos, que colocou as coisas no lugar, que criou a partir do nada alguma coisa. E a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deixa eu liberar uma palavra antes de dizer até o tema dessa mensagem. Eu não sei em qual estado está a tua vida, a tua família, o teu coração, mas Deus pode criar a partir do nada aquilo que não existe, e pode consertar aquilo que está quebrado. Deus pode fazer isso. Amém? Então eu queria que você dissesse para alguém que está perto de você: o tema dessa mensagem é: ainda dá tempo. Diga: ainda dá tempo. Diga mais uma vez: ainda dá tempo. Porque eu quero falar para vocês primeiro sobre o início. Olhe para cá, preste atenção aqui, eu vou ser rápido para a gente aplicar essa mensagem. Eu quero falar primeiro sobre o início, e nós estamos lendo aqui sobre o início de todas as coisas. Foi quando Deus criou o homem, o primeiro homem, primeira mulher. E eu li a partir de agora. Por quê? Porque o Éden era uma terra maravilhosa, com tudo que poderia ter, uma terra perfeita. Mas Deus entendeu que ainda faltava alguma coisa no Éden para que ele fosse não somente bom, mas muito bom. Então ele criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden. O homem, ele ganhou na loteria sem ter jogado. E por que eu digo isso? Porque Adão, o primeiro homem, o terroso, uma das definições, o terroso, feito do barro, esculpido pelas próprias mãos de um Deus criativo, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus tocou no homem. E por que eu digo então que o homem ganhou na loteria sem ter jogado? Porque a própria Bíblia, meu caro Tainã, vai dizer: tudo que o homem plantar, o homem vai. Uma lei irrevogável é a lei da semeadura e a lei da colheita. Mas eu faço uma pergunta então para vocês aqui: o que Adão plantou? Em que Adão se esmerou? No que Adão batalhou para ter o privilégio de ser o primeiro homem tocado por Deus? Nada. Adão não plantou absolutamente nada. Então por isso que eu digo que ele ganhou na loteria sem ter jogado. Ele tomou posse de algo que ele não lutou para conquistar.
A vida de Adão era perfeita numa terra perfeita. Você quer ver como é que a vida de Adão era perfeita? Adão nem nasceu. Eu estou vendo uma menina ali com um bebê. Eu vi o pastor Jarmuth apresentando uma criança. Gente, tantas coisas que acontecem no ventre de uma mãe enquanto uma criança está em formação. Quem nasceu aqui sabe o que eu estou falando. Quem não nasceu não entende. Mas todos que estão aqui, que nasceram, sabem que é uma dificuldade de nascer. Infecções oportunistas. A mãe às vezes não se preparou, tomou um remédio abortivo. Não é isso? Nascer é um desafio. Adão nem nasceu. Adão estreou. Eu não sei como é que eu posso dizer isso numa linguagem bem carioca, já que eu estou no sul, mas Adão estreou. Adão. Tcharam. Pronto, tcharam. A próxima vez que eu for falar isso agora, eu vou fazer o tcharam. Faltava o áudio. Isso aí, vamos fazer junto? Adão não nasceu, Adão estreou. Aí quando eu falar Adão estreou, a gente faz tcharam, e eu faço o pulinho, e a gente vai virar meme na internet. Vamos fazer? Adão nem nasceu, ele estreou. Adão estreou. Gente, que coisa fantástica. Você quer ver coisas que Adão é? Eu já preguei essa mensagem aqui na quinta-feira da Vitória, com outra aplicação, vocês já vão entender. Mas você quer ver, para a gente pontuar como é que a vida desse camarada era perfeita no mundo perfeito? Adão era bonito. Por que eu sei que Adão era bonito? Gente, foi o primeiro que Deus fez. Foi o primeiro joelho, o primeiro tornozelo, a primeira orelha, o primeiro nariz, a primeira boca, o primeiro olho. Você acha que Adão tinha a minha cara? Meu tamanho? Para chegar na minha cara, meu tamanho foi Satanás jogado da presença de Deus, acidente nuclear, alguma coisa. E a tua que está rindo de mim também, não sei porquê. Gente rindo de mim. E Deus olhando assim para o céu. Repita, Adão era bonito. Fala assim para quem está do outro lado. Até para tu não dormir, repete o que ele pedir. Fala aí, para tu não dormir, fala. Para tu não dormir, repete o que o pastor pedir. Fala aí. Vamos testar de novo? Eu vou falar, Adão era bonito, você repete bonito, tá bom? Adão era bonito. Você vê a segunda coisa que Adão era? Rico. Todo mundo aqui queria ser rico. Na verdade, Adão era composição explosiva, uma soma explosiva, bonito e rico. Olha para quem está do teu lado e vê se é bonito ou é rico, ou se é as duas coisas. Geralmente é meio difícil encontrar as duas coisas da mesma pessoa. Bonito e rico. Por isso que inventaram recentemente o velho da lancha, que fica bonito depois que fica rico. Repita após mim: bonito, rico. Quer ver outra coisa que Adão era? Todo mundo gostaria de ser poderoso. A Bíblia diz que Deus deu para Adão o poder de dominar sobre o Éden. Nós lemos um texto aqui: cresce, multiplica, enche a terra e domine. Adão tinha poder. Então olha que soma poderosa, explosiva, bonito, rico e agora diga poderoso. Você quer ver uma coisa que Adão não tinha, que ninguém gostaria de ter? E olha como eu estou sentindo isso na pele. Adão não tinha enfermidade. Nessa terra perfeita não havia enfermidade. A Bíblia vai dizer que a enfermidade veio para a terra depois do pecado. Então Adão era bonito, rico, poderoso e diga, e sem doença. Uma máquina perfeita em funcionamento. Não tinha nenhuma infecção, não tinha nada. Talvez Adão não tinha nem dor de cabeça, enxaqueca. Você quer ver uma coisa que Adão também não tinha, que ninguém aqui gostaria de ter? E eu espero que por um momento você se desligue disso, para que você viva alguma coisa de Deus aqui, através da palavra. Adão não tinha preocupação. Adão não tinha preocupação com o amanhã. Adão não tinha contas para pagar. Adão não tinha ninguém querendo puxar o tapete dele. Não tinha. Daqui a pouco vai vir a mulher, ele vai ter preocupação. Mas por enquanto ele não tem preocupação nenhuma. E eu estou brincando, e para ganhar tempo, vamos colocar aqui no plural. Porque tudo que eu estou falando, antes que a pastora Débora me bata, tudo que eu estou falando aqui do homem, a mulher serve. A mulher também era bonita, rica, poderosa, sem preocupação. Então vamos botar no plural? Porque tem gente que pensa que a Eva, porque ela foi feita depois de Adão, a Eva foi da costela de Adão. A mulher é um homem melhorado. Eu fico imaginando Deus, pastor Jarmuth, fazendo a mulher, porque o homem se sentiu só, né? A vida estava muito tranquila, se sentiu só. Tem as más línguas, vou falar aqui baixinho para você não brigar comigo, não tem nada a ver comigo. As más línguas dizem assim, ó,
Deus criou os céus, depois criou a terra, depois colocou os bichos, depois fez a separação entre a água e a terra seca. Depois Deus fez o homem, e aí no sexto dia descansou. Mas o homem se sentiu só, e pediu a Deus uma companheira, e Deus fez a mulher. E depois que Deus fez a mulher, nem Deus, nem o céu, nem a terra, nem o homem, ninguém nunca mais descansa. Falei baixinho aqui, porque isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. A mulher é um homem melhorado. Mulher é um homem melhorado. Eu fico imaginando coisas da minha cabeça. Eu fico imaginando Deus fazendo a mulher e olhando o homem, botando o homem de 3D. Está na minha cabeça, não está na Bíblia não. O homem 3D assim, ó. E Deus pegando para fazer a mulher. Aí Deus olhando. Tudo reto aqui atrás. Aqui na frente. Está reto também, vou fazer 2 montanhas. Aqui embaixo. Tem um excesso, não serve para nada mesmo, corta. No lugar desse pelo todo que o homem tem, não, a mulher só vai fazer uma penugem. Mas para ela não ficar muito metida, eu vou fazer buço. Buço ela vai ter que, porque senão ninguém suporta. Vamos botar no plural aqui, no plural, vamos falar no plural, bonitos, ricos, poderosos, sem doença e sem preocupação. Você pensa que a vida pode melhorar? Vai melhorar agora, tem a cereja do bolo. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus, o próprio Deus, descia do céu e vinha conversar com Adão e Eva. Eu não sei, mas eu posso conjecturar, ou eu posso formar essa ideia, que Deus assumia a forma corpórea, não tem nada para dizer que não, nem que sim, mas acredito, como Deus sempre quis comunicar, que Deus descia. E como a Bíblia vai dizer que eles passeavam pelo jardim do Éden, eu gosto, pastor Jamur, da definição do Aurélio, passear, caminhar descompromissadamente com o tempo. É como se Deus andasse com Adão e Eva, tranquilos, passeando. Pensa na cena. Você já observou como é que hoje a engenharia para a gente falar com Deus? Pai nosso que estás no... Ele está dentro do nosso coração, mas está deixando bem claro onde Deus está, onde nós estamos. Adão não precisava orar. Imagina Adão e Eva pela manhã andando pelo jardim do Éden. Os dois plenos, felizes, pelados. Quem vem lá? Deus. Gente, já pensou que incrível? Deus chegando, fala Adão, bom dia. Aí Adão, bom dia Deus. Aí Deus, tudo bem? Adão, tudo bem, graças a Deus, inclusive que é o Senhor que está aqui. Já pensou? A gente ora e termina a oração agradecendo a Jesus e dizendo amém. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Adão precisava orar? Não. Eu imagino Deus e Adão conversando e Deus falava, Adão, partiu o céu. Amanhã ou hoje à tarde, eu volto e a gente continua essa prosa. Aí Adão falando para Deus, vai com Deus. Inclusive. Sem graça essa, né? Mas ri só para ganhar. Aqui tá a ponta aqui. Sabe o que vai acontecer? Nessa terra perfeita, tinha um personagem que já estava nela, Satanás. E Satanás vai aparecer dentro de uma serpente, ele vai entrar numa serpente que naturalmente era um animal bonito, atraente, agradável. Ele vai convencer Eva com mentiras sobre quem eles são e quem Deus é. Vai convencer a Eva. A Eva, depois de ouvir e ser convencida, vai comer do fruto. E depois dela comer do fruto, ela vai dar o fruto para o homem. O homem vai comer do fruto. E aí, o caos é instaurado nessa terra perfeita. Porque a Bíblia vai dizer que Deus vai chamar Adão e vai perguntar por que ele fez isso e vai dar uma sentença. Adão, por causa do que você fez, a terra está amaldiçoada. Eva, por causa do que vocês fizeram, você vai ter parto com dores.
Adão, a terra vai gerar agora espinhos e abrolhos. Significa que a terra tinha no Éden flores, mas não tinha espinhos. Adão e Eva vão ser expulsos do Éden, depois de Deus vesti-los com uma pele de um animal e vai expulsá-los do Éden. Vai ficar um anjo em volta do jardim com a espada flamejante para que o homem não volte para o Éden. E no início, nós vamos já no início experimentar o caos na terra. E aí a partir daí, o homem vai ter que aprender a viver fora do Éden. Eu gosto muito de antropologia e eles falam sobre emoções primitivas. O que são emoções primitivas? Aquilo que você nasce e que independe de cultura, só depende de percepção de ambiente. E eles dizem, por exemplo, uma emoção primitiva, o medo. O medo que é protetivo, segundo a antropologia, protetivo. Esse estudo diz que se você vir um cachorro pitbull ali fora, querendo atacar você, numa fração de milésimo de segundo, o seu corpo vai resfriar. No teu sangue vai ser jogada uma grande dose de adrenalina. O sangue vai descer para os membros inferiores, para você enfrentar ou para você fugir. E esse medo, eles dizem que é a partir da percepção da realidade. Uma criança que tem a percepção de realidade vai ter medo. Adão não sabia o que era medo. Agora redobre a sua atenção que eu vou caminhar um pouco mais rapidamente. Adão não tinha a percepção de medo até estar fora do Éden. E a pastora Elisete falou numa das Islavecs, eu nunca mais esqueci. E ela disse, depois do Éden, todos nós ficamos com defeito de fabricação. Porque dentro do Éden, o homem era o Senhor. O homem dominava. A ferocidade dos animais estava debaixo da autoridade do poder que Deus tinha concedido ao homem. Mas fora do Éden, o homem vai disputar espaço com animais que são mais fortes do que ele. E eu fico imaginando o medo que Adão e Eva sentiram fora do Éden. E você pode imaginar a primeira noite de Adão e Eva fora do Éden. Porque fora do Éden a terra é inóspita, escura. Os animais não se rendem debaixo da autoridade de Adão. Eu fico imaginando Adão procurando um lugar para se esconder, um lugar para proteger as suas costas. Como é que deve ter sido a primeira noite de Adão e Eva fora do Éden? Imagine quando Adão e Eva fora do Éden ouvissem um animal uivar, rosnar. Imagine Adão e Eva não sentindo o calor daquela árvore que eles gostavam de ficar, frondosa, de não ter aquele lugar de grama para deitar. Imagine o medo e imagine como é que essa primeira noite de Adão e Eva devem ter sido insone. E desde esse tempo então, o medo nunca mais saiu da terra. E por que eu quero aplicar essas coisas? Eu vou falar rapidamente sobre 3 emoções primitivas. E a primeira que eu quero falar com você é sobre o medo. Tanta gente que está com medo de avançar. Tanta gente que está paralisada pelo medo, porque Satanás é um psicólogo milenar e ele tenta incutir medo. Da mesma forma que ele tenta roubar a palavra de Deus dos nossos corações, ele tenta incutir medo. Mas eu quero que você saiba que os grandes heróis da fé não cravaram o nome na história porque deixaram de ter medo. Porque coragem não é ausência de medo, coragem é a administração do medo. Você acha que Davi não teve medo diante de Golias? Claro que teve. Mas Davi aprendeu a se automedicar. Como? Lançando palavras proféticas totalmente contrárias ao medo que talvez estivesse sentindo por dentro. Quando ele vai falar com Golias a primeira vez, que pergunta, tem alguém para lutar comigo? Davi vai dizer, tem, eu. E Golias, usado por Satanás, que é um método eficaz desde sempre, vai tentar incutir medo de Davi. Ele vai dizer, ô menino, você está pensando que eu sou o quê? Um cachorro? Deixa eu falar o que eu vou fazer com você. Eu vou te matar, eu vou te esquartejar, eu vou dar tua carne para as feras do campo. E Davi vai se automedicar através do Espírito Santo de Deus. Talvez Davi está olhando o tamanho de Golias e está vendo que ele realmente é grande. Está vendo a indumentária de Golias, está vendo que é poderosa. Está vendo a estrutura de Golias para a guerra, está vendo que é grande. Mas Davi vai se automedicar. Ele vai lançar uma palavra no mundo espiritual e ele vai lançar essa palavra no mundo natural. Porque palavras são sementes. Se Davi está sentindo medo por dentro, ele vai expulsar o medo. Ele vai dizer, você vem a mim com lança, com espada e com escudo. Eu, no entanto,
Portanto, não vou a ti em meu nome, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Um começou a aplaudir, é muito chato quando os outros não aplaudem também. Você está com medo? Está com medo do quê? Daquele projeto? Eu tenho pedido a Deus, sabe? E eu não quero ser piegas aqui, e eu não quero ser aquela pessoa que fica contando um testemunho para todo mundo achar que é fofo. Mas gente, você não tem noção. Eu antes de entrar para a cirurgia, que durou 9 horas, para tirar o estômago, por causa de um câncer. Tu já imaginou como é que minha mente ficou nesse dia? Eu não fui para o hospital como se vai para a Disney. Mas eu tenho autoridade, e Deus me revestiu de autoridade para dizer uma coisa para você aqui. Uma coisa eu não fui, com medo. Sabe por quê? Porque eu sei que a minha vida aqui está nas mãos de Deus. E se a minha vida aqui acabasse o tempo, Deus estaria me esperando com os braços abertos na eternidade. Eu avisei para a igreja que eu sou pastor. Se você por acaso souber que Marquinhos Menezes morreu por causa da cirurgia, por causa de alguma coisa, diga, isso não é verdade. Porque quem quer, crente não morre. Marquinhos voltou para casa, para os braços do seu Deus. Eu não sei do que você tem medo, mas eu quero que você saiba que Deus é contigo, e Deus vai à tua frente, e se Ele for à tua frente, Ele aplana os caminhos, Ele remove as tempestades, Ele destrói os gigantes, e você vai chegar do outro lado, e vai cantar o hino da vitória. Receba a coragem de Deus para essa semana. Deixa eu liberar uma palavra sobre você essa semana. Essa semana vai ser a semana mais espetacular da tua vida. Não tenha medo, Deus está com você. Segunda emoção considerada primitiva, por incrível que pareça, tristeza. Olha que coisa interessante, tristeza. Há um compositor que ganha direitos autorais aqui na terra, mas eu acredito que quem compôs essa canção foi Satanás. Ela diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Você já imaginou como é que ficou o coração de Adão e Eva fora do Éden? Você já parou para pensar, Eva olhando Adão voltando depois de uma noite ou um dia de caçada, arranhado talvez por uma briga com um animal? Você já parou para pensar o sentimento de Eva olhando o seu marido agora sofrendo, e ela pensando, meu Deus do céu, por que eu fui comer? Você já imaginou a tristeza das manhãs, das tardes? Já parou para pensar Adão olhando para o longe e dizendo, Deus não vem mais? As horas passam, muitos dias nós já estamos aqui fora do Éden e Deus nunca mais voltou. Eva vai ver coisas terríveis acontecerem, e eu acredito que Eva e Adão começaram a experimentar uma tristeza até então sem precedentes. Porque a vida antes do pecado era perfeita, a alegria era companheira todos os dias. Mas nessa terra perene, inóspita, cruel, a tristeza tem espaço, tem lugar. Agora perceba, nós estamos falando agora do meio. Porque esse tempo é exatamente o tempo que nós estamos vivendo agora. As pessoas estão entregando as suas vidas, entregando os pontos rapidamente. E como o pastor Jarmuth falou, você vê a postagem, mas não vê a grama. A vida com filtro. E pessoas entristecidas, amarguradas, dando cabo da sua vida. Na conferência de adolescentes de Niterói, há coisa de 3 meses atrás, o nosso líder de adolescentes, 5 horas da tarde, chega lá, pastor, pode alguém me substituir aqui? Por quê? Porque o meu cunhado, irmão da minha esposa, de apenas 15 anos, entramos agora para buscar um equipamento na casa dele, e ele estava enforcado. As pessoas estão sendo vencidas pela tristeza. E talvez tenha alguém aqui dentro nessa noite que esteja enfrentando uma estação muito difícil. Mas eu quero que você saiba que a tristeza é consequência do pecado de Adão. Mas existe um futuro de alegria quando nós estamos com Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo um meio de dificuldades? Sim. De problemas? Sim. Mas eu quero falar algumas coisas agora que vão alegrar o teu coração
E eu quero de uma vez por todas, mesmo na minha maneira simples e talvez até simplória de me comunicar, dizer para você que você tem muito mais motivos para se alegrar do que estar triste. E eu começo a te provar isso agora. Quem se lembra de Balasoft? Levanta a mão. Quem, louvado seja o nome do Senhor, já se engasgou com a de caramelo que quase morreu? Está preparado? Eu estou falando de mais de 60 anos. Quem brincou de ioiô aqui? Não sei se é só o povo do Rio de Janeiro. Quem pegou, trocou ficha, garrafa, tampa de Coca-Cola para ganhar os ioiôs? Ó, louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui morria de inveja daqueles camaradas TED que faziam assim, ó? Ioiô. Eu só conseguia fazer o cachorrinho. E meu cachorrinho só fazia assim, e morria. Quem vai lembrar disso aqui? Quem não sabe o que é Neucid? Levanta a mão aí. Remédio para piolho, bebê. Porque agora você toma uma injeção lá, pequenininho, os piolhos vão embora. Naquela época não, era o Neucid. Piolho e lêndia, a mãe botava na tua cabeça, tu ficava com o cabelo alvo, mas que né? Ficava branco. E aí, quando ela fazia, depois ela jogava o Neucid, os piolhos, as lêndias indo embora. Tua mãe botava a sua cabeça numa bacia, com pente. E mãe gostava de ostentar, ela ia matando na unha, cada um. Estou falando de mais de 50 anos. Quem aqui tomou biotônico Frontora? Tá fazendo? Quem tomou com ovo também, porque era mais forte, a mãe botava ovo dentro. Aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Também estou falando de mais de 60 anos. Ascaridil, quem conhece? Remédio de verme. Hoje as crianças também tomam remédio que o verme é triturado. No nosso tempo não. Tomava o remédio, dava um rolo, ia para o banheiro, a mãe falava, empurra, empurra, empurra. E você ia empurrando e ia saindo, parecendo um macarrão ao 4 queijos. Vamos lá, quem brincou aqui disso aqui? Fórmula 1 de noite. Acendi o farol de noite. Come, come. Aqui, uma lágrima vai descer agora. Quem aqui quase teve um traumatismo craniano, porque inclusive até hoje você é meio maluco. Eu tenho um problema até hoje aqui. Passou, passou. Gente, olha só a coisa linda. Ana Barbera, quem lembra? Vou fazer uma pergunta aqui. O pessoal da Caverna do Dragão já conseguiu voltar para casa ou continua a mesma novela? Que isso? Mestre dos Magos é um 7-1, né? Que isso? Passou. Você tá entendendo? Você já está começando a entender o princípio que eu quero aplicar aqui. Quem botou bombril? Quem botava o plástico colorido para a tela ficar colorida, a cores? Um dia botava rosa, um outro dia verde, todo mundo ficava igual o Incrível Hulk. Lembra disso? Quem vai lembrar? Quem é que teve esse tijolão aqui? Levante a mão e fica a mão levantada. Identifiquei os ricos daqui. Porque era caro, não era caro? E você pagava para ligar e para receber. Era inteiro urbano, começou em Minas, era inteiro urbano. Alguém ligava para você, você falava, alô? R$1.000 já, a conta. Tu lembra? Tu andava aqui com ele aqui, ó. A antena quase entrava dentro do teu nariz. Passou. Escolha o seu agora, escolha o seu. Nossa, o culto está bem interativo, hein? Olha aí.
passou. Deixa eu aplicar algo sobre a tua vida agora. Você não está percebendo, mas eu estou mostrando essas coisas da tecnologia, da ciência, do entretenimento, do divertimento, para mostrar para você que você teve lutas sim, que você teve dificuldades sim, que você teve perdas substanciais sim, mas se tem um motivo para você se alegrar hoje, é que você venceu muitas tempestades e você continua vivo. Deus te manteve de pé. Será que você pode levantar não uma mão só, mas duas mãos e agradecer a Deus pela tua vida? Nós sobrevivemos a uma pandemia, gente morreu, olha nós aqui ainda. Deus está nos mantendo vivos de pé, e se Deus nos manteve de pé, é porque as promessas dele se renovaram na nossa vida. Eu sei que talvez não esteja fácil, e esse momento que você está atravessando não é fácil, é difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa alegrar o teu coração. Gente, nenhuma conta é paga com tristeza. Eu não conheço ninguém que arrumou um emprego por estar triste. Ninguém que trouxe de volta alguma coisa que tinha se perdido por estar triste, não. Mas a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero nessa noite de domingo colocar ânimo no teu coração. Alegra o teu coração. Pastor, não é todo dia que eu estou com vontade de sorrir. Claro que não. Mas você tem que começar o dia. Eu sempre repito isso. E enquanto, coitada da minha esposa que ouve eu pregar isso zilhões de vezes, mas todas as vezes que eu pregar, eu vou me lembrar disso. Por quê? Porque é uma coisa que funciona. É uma coisa que é uma verdade. Você precisa nas primeiras horas do teu dia declarar a alegria de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família. Mas tem gente que parece que acorda arrependido de não ter morrido na noite anterior. Parece que ele dorme com Deus de madrugada, Ted. Vem um capeta, abraçou ele de conchinha. Porque ele acorda de manhã. O outro que é alegre, que todos os opostos se atraem. E toda a casa tem um alegrinho, um mal-humorado. O alegrinho fala, bom dia! Ao outro, Todo alegrinho, Daniel, é um chato. Todo alegrinho, um chato. Ele fala, alô, eu não ouvi. O outro, Não vou falar o nome que está sendo transmitido, mas você conhece uma igreja aí. Toda vez que uma pessoa está endemoniada, o que ele faz? Bota a mão para trás. Fala teu nome. Olha aí, ó. Se tu acordar amanhã e a pessoa tiver com aquela cara assim, na dúvida. E se a pessoa fala, tá fazendo o quê? Te abençoando. Por dentro, sai. Pastor, a minha noite está sendo longa. E a noite longa significa os problemas da vida, os porquês da vida, os senãos da vida. Eu ontem, gente, olha que coisa terrível. Ontem, o plano, eu estava esperando o plano liberar a quimioterapia. Ontem, 4 e pouca da tarde, pum! Liberada a tua quimioterapia. Glória a Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vou para a quimioterapia como você vai para a Disney. Mas eu vou dizer para você. Satanás não vai roubar a alegria do meu coração. Satanás, uma irmã aqui, já deu aqui um testemunho, foi uma dose de ânimo para mim aqui. Eu falei, aqui vendo mais uma que venceu aquilo que eu vou enfrentar. O mesmo Deus que esteve contigo vai estar comigo. O mesmo Deus que está sobre nós, está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Então, alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Anda com gente feliz. A gente começa a se parecer com quem a gente anda. Anda com gente tóxica, tu fica tóxico. Anda com gente ranzinza, gente que fala mal de tudo e de todos. Agora anda com gente sorridente, cheia do Espírito Santo, alegre. Vão vencer, vão para frente, vão embora. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu imagino Silas depois de orar e depois de Paulo orar. Paulo naturalmente que era o líder falou, Silas, já oramos, já pedimos a Deus, não está legal, estamos no tronco, atrelado de um tronco, no cárcere inferior. O que a gente vai fazer? Vamos cantar. Aí começaram, a Ele a glória. Não sei se é esse repertório. A Ele a glória. Sabe o que aconteceu? Eu imagino no mundo espiritual, reverso, contrário, adversário, olhando e dizendo, a conta não bate. Eles deviam estar chorando, eles estão cantando. Eles deviam estar resmungando e eles estão adorando. Eles poderiam estar amaldiçoando o tronco, o lugar,
a prisão, as chicotadas, mas eles estão adorando. E aí sabe o que acontece? Quando você começa a adorar, você começa a trazer o ambiente do céu para a terra. E eu imagino Deus olhando, dizendo: meu Deus do céu, quem me alegra nesse jeito? Aí atrelado ao tronco, eu tenho que liberar um terremoto que vai remover todas as imperfeições, tudo aquilo que está preso, algemado, cativo. Ah, meu irmão, alegra o teu coração. Comece o teu dia amanhã adorando a Deus, se engrandecendo, dando um sorriso. O meu sogro tinha uma canção que dizia assim, provavelmente você não vai conseguir tocar, mas porque é uma canção mesmo dos anos 30, estou brincando, dos anos 70, acho que é dos anos 70. Mas meu sogro, até a Jaiane da Cassiane, num CD infantil, quando ela era pequenininha, regravou essa canção, que não é do meu sogro, mas ele cantava muito, é de um amigo dele. Ela diz assim, ó: se dona tristeza aparecer, não aceite o seu assédio. Não se esqueça que o seu sorriso é a arma e o remédio. Sorrir acalma e é uma cristã atitude. Faz bem para a alma e é muito bom para a saúde. Com Jesus ao meu lado, as barreiras não significam nada. Você grita, oh glória, e dá uma gostosa gargalhada. Não tem letra o coro não, o coro é assim, ó. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, 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 ah. Fácil, né? Vamos cantar só de raiva? Vamos cantar? Vamos. Diga para as empresas, me ajuda aí, me ajuda. Diga, faz você a segunda voz. Não, né? Segunda voz não, o pessoal já sabe. Todo mundo que faz segunda voz morre primeiro. Então vai todo mundo na mesma voz. Eu brinquei ontem no jantar de casais, né? Que todo mundo que das duplas que fazem a segunda voz morre primeiro. João Paulo Daniel, quem morreu? Fazer a segunda voz. Leandro e Leonardo, quem morreu? Era o compositor. Claudinho Bochecha, que só fazia assim, ó, o Claudinho. Morreu. Era a segunda voz. Aí teve o pessoal do gospel, lembra? Dos mais de idade aqui, vou lembrar. Otoniel e Osiel, irmãos do Oséias de Paula. Morreram os dois num acidente de carro, porque se revezavam na segunda voz. Então, vai numa voz só. Vai numa voz só. Eu quero ouvir você cantando. Eu já estou tirando alguns sorrisos de gente aqui que não estava sorrindo. E eu quero dizer para você que enquanto você sorri, Deus está alegrando teu coração e está fortalecendo você. Então vamos cantar? Vou lá, vou reger vocês, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. Vou melhorar, mais forte, vai. Ah. 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 Oh, meu Deus do céu. Eu quero declarar que a tua casa vai ser uma casa que Jesus tem prazer de morar. Eu quero declarar que a alegria da salvação vai estar na tua casa. Você vai trazer o céu para a tua casa, para a tua família. A alegria do Senhor está sobre você. Diga amém. Eu vou encerrar, eu levo agora 5 minutos para dizer algo para você. E a terceira emoção que eu quero falar com vocês aqui foi a dor, a percepção da dor. Existe uma dor que é amiga, que é a dor que impede que você tenha um órgão mutilado. É a dor que te dá sensibilidade diante a exposição ao fogo, a um furo, a um corte. Mas não é essa dor que eu quero falar, não. A dor que entrou no Éden foi a dor gerada pelo pecado e pela distância de Deus. O homem passou a sentir uma dor na alma. E o homem não sabia o que era isso. Porque no lugar onde tinha a companhia de Deus 100%, o homem não tinha espaço para dor. E depois do Éden, a dor nunca mais saiu da terra. Tantas pessoas que estão não com dores físicas, mas com dor na alma. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me senti assim, e já quase no final desse livro que eu quero que você adquira, leve para sua casa.
eu falo sobre um momento muito particular, pastor Jarmuth, que eu nunca falei aqui em Curitiba. No momento mais negro da minha vida, eu estava sem esposa, sem credibilidade, sem ministério, sem sonho, sabe? E eu fui trabalhar, e trabalhei durante 1 ano e 8 meses, e quase 2 anos como secretário pessoal do pastor Cláudio Duarte, que me abraçou no momento de dificuldade, e ele junto com o pastor Silas e todos os pastores, e o pastor Jarmuth disse aqui no começo, na manhã desse dia, um dos dias que ele ligou para mim, eu estava sentado na calçada, chorando, sabe, sem sonho, e uma dor tão grande foi me invadindo, e eu fui vivendo os dias como se fosse dias que eu tinha que ficar só acordado, me manter mentalmente saudável. Mas teve um dia, e eu digo isso aqui num dos capítulos do livro, você vai acompanhar uma saga que vai fazer você rir e chorar muito nesse livro. Um dos dias, pastor Jarmuth, eu ouvi a voz de Satanás. Eu confesso para vocês que até então eu nunca tinha ouvido nem a voz de Deus audível. Sempre ouvi Deus falar ao meu coração através de um profeta, através de um texto. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, e eu estou aqui no altar de Deus, e em Deus digo a verdade e não minto. Eu estava indo, pastor Jarmuth, para Campo Grande, para buscar os DVDs do pastor Cláudio, porque nessa época eu era secretário pessoal do pastor Cláudio, e eu coordenava toda a carreira dele, administrava a agenda dele. E foi algo que eu me peguei com todas as forças, que foi a única oportunidade que eu tinha de recomeçar, divorciado da minha esposa, longe da minha filha, sabe, com aquela vergonha. Eu chegava na sede da nossa igreja, porque o pastor Silas me deu uma ordem. Ele falou: olha, Marquinhos, a única coisa que eu quero que você faça é que você esteja todos os cultos aqui no primeiro banco. Eu quero te ver aqui na igreja. E você não sabe o que era terrível quando eu chegava no culto e alguém falava sobre caos na família, sobre adultério, sobre divórcio, e parecia que uma luz acendia em cima de mim, e eu sentia dor. Os amigos não sabiam como se conversarem comigo, não sabiam se diziam: Deus te abençoe, estamos juntos. Lília na mesma igreja. E eu me lembro um dia, foi muito engraçado, eu conto no livro, e Gesiel ri muito. Pastor Gesiel Lima foi pregar na igreja, e ele era o templo antigo, não era o nosso templo novo ainda, era o templo antigo na Montevidéu, 1190. E aí o Gesiel foi pregar, e ele foi lançar um CD novo, e a Lília tinha feito a produção, e nós estávamos separados, divorciados. E aí o Gesiel, e eu estava lá no primeiro banco, lá do culto, e aí o Gesiel chegou e falou: olha, eu quero chamar aqui para fazer uma participação especial a doutora Lília, que ela me acompanhou no estúdio, e ela fez uma participação especial. Vem, Lília, cantar. Aí a Lília subiu para cantar com ele, e quando a Lília subiu para cantar, o Gesiel me viu, e ele não sabia o que fazer. Aí ele falou: vamos aplaudir a Lília. Aí a igreja, aí ele: ô Marquinhos Menezes, Deus te abençoe. Gente, a igreja fez tudo assim, ó, para mim. O pastor Silas bate pesado em adultério, uma coisa. Quando o pastor Silas fala, teve um dia que eu falei, saí da igreja, eu falei assim: eu não sou mais Marco, eu sou um adultério. Você está rindo porque não foi tu. Mas um dia, porque esses dias eu fui levando, eu fui vencendo, mas um dia Satanás me pegou desprevenido, e eu estava indo para Campo Grande, na principal estrada que liga o Rio de Janeiro até Angra dos Reis, altura de Guadalupe mais ou menos, e eu estava no carro, e de repente eu comecei a ouvir uma voz, dizendo assim: acabou, você não vai conseguir mais, você perdeu sua família, você perdeu a comunhão com a sua filha, o contato com a sua filha, você perdeu o ministério, você perdeu credibilidade, você perdeu dinheiro, você perdeu um apartamento na Barra da Tijuca, você perdeu um monte de coisa, não tem mais jeito para você. E aí a voz começou a dizer para mim assim: ó, é muito simples, acelera, só acelera, acelera. A pista estava relativamente vazia, era um sábado quase à noite, e eu fui acelerando. Eu estava numa Saveiro Zero do pastor Cláudio, que eu ia buscar DVDs, e a voz dizia para mim: ó, acelera, e quando você tiver mais ou menos 160, dá só um toquinho no volante, porque vai capotar e nem vai doer. Hoje eu entendo muito da mente de um suicida, porque eu entendo hoje, com experiência própria, que muitas vezes um suicida que a gente não sabe, está ouvindo vozes,
E essas vozes estão gritando, se agigantando dentro deles. E, irmãos, e eu comecei a sentir essa grande vontade. E eu comecei a acelerar. E aí, eu estava já olhando para o volante. E olhando, e eu estava mais ou menos na altura da Transolímpica já. Eu me lembro desse cenário. E aconteceu uma coisa assustadora. Eu sempre deixava o rádio ligado na Rádio 93. Que é uma rádio gospel lá do Rio de Janeiro. Eu sempre deixava na 93. Mas nesse dia, a rádio estava muito baixa. E eu estava com o carro veloz e barulhento, os vidros abertos. Irmãos, o Senhor é testemunho do que eu estou dizendo para vocês aqui. Aconteceu só comigo, eu não tenho ninguém, a não ser o Espírito Santo para comunicar com você que eu estou falando a verdade. Mas é a verdade. Inexplicavelmente, enquanto eu estava nessa guerra, o volume da rádio sozinho aumentou. Mas aumentou como se eu tivesse pegado, colocado a mão e aumentasse o volume. Estranhamente, eu pude falar com ele isso pela primeira vez, há coisa de um mês atrás, que ele foi cantar lá na Devec Niterói. Eu pude compartilhar com ele esse testemunho. Do nada, começou a voz do Anderson Freire, cantando assim: não consigo ir além do teu olhar, tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhece. Aí, e eu me controlo agora quando eu prego isso em encontro de casais e tudo, que eu falo muito pouco publicamente sobre esse testemunho, e eu me controlo para não chorar. E eu não vou chorar hoje, eu estou me controlando para não chorar, porque chegou uma hora que ele falou assim: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a tremer, estou caminhando para o final, já estou acabando. Eu comecei a tremer, corri, eu tremia tanto, irmãos, que eu estacionei o carro, parei o carro, eu comecei a tremer. E aí eu liguei para minha mãe, que eu morava com a minha mãe nesse tempo, e minha mãe é uma mulher de oração. Por que eu liguei para minha mãe? Porque pela primeira vez eu tive vontade, literalmente, de morrer, de destruir, de acabar com tudo. E aí eu, naquele nervosismo, liguei para minha mãe e falei assim: mãe, quase que a senhora perde seu filho agora, mãe. Eu ia me matar. E para minha surpresa, sabe o que minha mãe disse? Eu sei, eu estava fazendo comida aqui no fogo. De repente o Espírito Santo falou comigo: dobra os joelhos para o Marquinho, que tem um projeto de morte para ele lá, mas eu vou quebrar agora esse projeto. Minha mãe falou comigo isso, irmãos. Nem nos meus sonhos mais dourados eu podia imaginar que um dia Deus me faria uma autoridade na área de família. Eu não consigo dar conta. Se eu abrir a minha agenda para falar em conferência de família, eu não dou conta. Sabe por quê? Porque naquilo que Satanás quis te aprisionar, é daquilo que Deus vai te fazer uma autoridade para você viver um tempo novo na tua vida. Pastor, eu estou depressivo. Você vai ajudar outras pessoas depressivas a sair do caos. Pastor, eu estou falido, eu estou quebrado. Deus vai te dar experiência para você falar sobre saúde financeira. Pastor, a minha casa está destruída. Deus vai reconstruir e vai te fazer uma autoridade para abençoar outras famílias. A Bíblia diz: no lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. Então alegra o teu coração. Para de sofrer com essa dor, porque Deus tem preparado um tempo novo e uma nova estação para você. Eu quero fazer uma oração e eu encerro aqui, agradecer o pastor. Desculpa por um tempo aqui que eu passei. Uma oração, rapidamente. Eu queria que toda a igreja fizesse essa oração. Toda a igreja. Se você acha que nessa maneira simples de comunicar, o Espírito Santo está falando no teu coração, é um momento de guerra, de batalha. Porque tem pessoas que estão sofrendo, que entraram aqui nessa noite. Pessoas que estão vindo e que não gostariam que esse culto acabasse, porque quando estão aqui, estão no lugar onde Deus ordena a bênção, mas o problema está esperando em casa, a luta está esperando em casa, o remédio controlado está esperando em casa.
A luta de amanhã, a luta, o caos familiar, os problemas estão esperando. Eu tenho a convicção de que Deus marcou esse encontro conosco aqui. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos, por favor, e repetisse, por favor, essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que sozinho eu não vou conseguir. O Senhor pode me ajudar. Eu reconheço Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Hoje eu volto para os teus braços, Senhor. Eu estive distante, mas eu quero estar perto. E se o Senhor pode, me cura, me liberta, me restaura, me transforma. Diga bem forte: eu preciso ficar livre dessa depressão, dessa angústia, dessa dor, dessa tristeza, dessa mágoa, desse vício, dessa conexão errada, desse pecado. Será que o Senhor pode me ajudar? Eu reconheço Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. A igreja continua com os olhos fechados e a cabeça baixa, por favor. Quem aqui fez essa oração? A igreja está de olhos fechados. Que fez essa oração porque nunca aceitou a Cristo, ou talvez estava afastado dos caminhos do Senhor, mas fez essa oração aqui agora. Levanta sua mão onde você estiver, dizendo: olha, pastor, eu fiz essa oração, eu estou longe, eu estou afastado, ou eu nunca tive uma experiência com Deus, mas eu preciso que Ele mude a minha vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levante sua mão onde você está, eu quero te identificar. Não sei aqui. Deus te abençoe, minha filha. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui desse lado. Ali, Deus abençoe você. Deus te abençoe. Estou vendo ali outra moça ali. Deus te abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguém atrás. Continue com as suas mãos levantadas, por favor. Isso. Deus te abençoe, meu jovem. Deus te abençoe, moça. Você que está aí atrás, Deus abençoe. Isso. A igreja pode abrir os olhos, por favor. Queridos, só eu tive o privilégio de ver que essas mãos estavam levantadas, mas a igreja não viu. E se tem uma coisa que a nossa igreja ama fazer, é se alegrar com o céu quando alguém está longe e vem para Cristo. Eu quero pedir a todos vocês, porque a igreja não viu, mas eu vi, carinhosamente. Não é para te constranger, muito pelo contrário. São pequenos passos até o altar que simbolizam um grande passo em direção ao melhor tempo da sua vida. Eu queria que todos vocês que levantaram as mãos, a igreja não viu, mas eu vi. Você pode, a igreja de pé, por favor, você pode